Olá pessoal, tudo bem? Professor Hamilton aqui falando mais uma vez com vocês. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês foi sobre a parcela vincenda. Nós falamos na aula anterior, onde estudamos pedidos que não precisam ser liquidados, né, que a parcela vincenda ela não precisaria ser liquidada, tá? Mas veja bem, vamos verificar o que diz o artigo 323 do Código de Processo Civil. Antes disso, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e, se possível, mande para algum amigo que tem interesse em assistir o conteúdo do nosso canal. Vamos verificar o que diz o artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestação sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Veja bem, nós temos uma diferença aqui entre parcelas vencidas, que são aquelas que já venceu, que você já coloca na sua petição inicial e que você já liquida. E temos as parcelas vincendas, que são aquelas parcelas que ainda não venceram no curso, no momento em que você vai dar entrada na sua ação. Essas parcelas você não precisa solicitar na petição inicial, como foi dito no 323. Tá? Essas parcelas vão vencer no decorrer do seu processo. Geralmente é muito comum quando o empregado apresenta uma ação trabalhista com um contrato de trabalho ativo. Lá ele está questionando, por exemplo, o pagamento de horas extras, em que ele faz horas extras constantemente e não recebe por isso. Ele pode questionar, por exemplo, o adicional de periculosidade, que ele trabalha em área perigosa e não recebe por isso. Ele pode questionar sobre insalubridade, porque ele trabalha em ambiente insalubre e não recebe por isso. Então, quando ele for ajuizar a ação trabalhista dele, ele ajuiza a ação pedindo até o momento do protocolo da ação, que são os vencidos, o passado. O futuro, conhecido como vincendo, né? Ele não precisa pedir segundo o 323, tá? Na doutrina do professor Marinoni, um professor que eu gosto bastante, ele diz o seguinte, ó: tratando-se de obrigação com prestações sucessivas, basta que o autor formule pedido para que sejam cumpridas as prestações que já venceram, não sendo a ela necessário expressamente pedir que o réu seja condenado a adimplir as prestações que ainda não venceram, mas que provavelmente vão vencer, sem que sejam cumpridas, para que se considerem incluídas no pedido todas as prestações periódicas. Na verdade, quando se dispensa pedido expresso em relação a prestações que ainda não venceram, admite-se por ficção que o autor formulou pedido relativo, não só às prestações que já venceram, passado, mas também pedido relativo a prestações que ainda não venceram, futuro, conhecido como os vincendas, né? Nesse mesmo sentido, vem decidindo o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos verificar o que diz esse julgado que está aí no material de vocês. Ó. De outra face, registra-se que, em se tratando de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução, conforme a dicção do artigo 892 da CLT. Por outro lado, segundo estabelece o artigo 290 do CPC de 73, que o atual é o 323 do CPC de 2015, se o devedor deixou de pagar ou de consignar no curso do processo obrigações consistentes em prestações periódicas, a sentença as incluirá na condenação enquanto durar a obrigação, até mesmo no caso de ausência de pedido expresso, como nós vimos falando. Segundo o STJ, é irrelevante para a incidência do artigo 323 do CPC que as prestações periódicas futuras possam ter os seus valores alterados ou tenham valores diferentes das demais já vencidas, inclusas pelo demandante no pedido condenatório. Isso significa o quê? Por exemplo, num caso de processo de horas extras, em que o reclamante diz que fazia 2 horas extras por dia e que depois que ele ajuizou a ação
o empregador diminuiu essas horas extras para uma por dia ou para meia hora extra por dia, né? Não tem problema algum. Na hora de liquidar, vai ser feito de acordo com como foram os fatos. O mesmo acontece, por exemplo, na insalubridade. Imaginamos que o empregado, quando ajuizou a ação, tinha que receber a insalubridade no grau máximo, né? 40% sobre o salário mínimo vigente. Então, na época, era 40%, mas no decorrer do processo, o empregador tomou alguma medida de precaução que essa insalubridade de grau médio, de grau máximo, caiu para grau mínimo, 10%. Então, também vai ser levado em consideração essas modificações fáticas, né, para calcular aí os vincendos. Com a referida ficção, evita-se a multiplicação de ações para a cobrança de várias, né, prestações oriundas de um mesmo título jurídico, racionalizando-se a atividade judiciária e prestigiando-se a economia processual. Então, essa é a finalidade de já incluir, segundo o novo CPC, né, as parcelas vincendas, para que não tenha várias demandas seguidas sobre o mesmo objeto. Coloca numa só e aí vamos se discutir dentro desse processo as parcelas vincendas. Ainda segundo o STJ, no pedido não estão incluídos fictamente apenas as prestações que vencerem no curso do processo, mas também as prestações que vencerem após o trânsito em julgado da sentença. A sentença abarca todas as prestações periódicas, enquanto durar a obrigação. Então, você tem 3 momentos. Os vencidos, que são antes da ação, os vincendos durante o processo e os vincendos após o trânsito em julgado do processo. Todas essas parcelas, se seu contrato de trabalho estiver ativo, por exemplo, vão estar inclusas naquela petição, né, que o reclamante fez ao judiciário pedindo algum direito trabalhista. O TST também decidiu, de acordo com o STJ, que não podia ser diferente. De outra face, registre-se que, em se tratando de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá, inicialmente, a prestação devidas até a data do ingresso, né, da execução, consoante dicção do artigo 392, né, da CLT. Por outro lado, segundo estabelece o artigo 290, que hoje é o atual 323 do CPC, se o devedor deixar de pagar ou de consignar no curso do processo obrigações consistentes em prestações periódicas, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação, até mesmo no caso de ausência de pedido expresso. Então veja bem o que o TST entende junto com o STJ. Na área trabalhista, nós temos o artigo 892 da CLT, que ele fala de execução de parcelas sucessivas por prazo indeterminado, que não tem um dia certo para acabar. Então, nesse caso, quando você entra com a ação com contrato de trabalho ativo, você cobra o passado, o vencido. Cobra também o vincendo, que não precisa colocar expressamente porque é um pedido implícito. Open legis, está na lei 323 do CPC. E aí também tem a situação do pós-trânsito em julgado, porque na regra o juiz deveria, na decisão final dele, né, determinar que essa empresa colocasse em folha de pagamento aquelas horas extras supostamente não pagas, né, colocasse lá a insalubridade ou a periculosidade para passar a pagar após o trânsito em julgado e a execução iria até o trânsito em julgado. Após isso, como ele está trabalhando em área insalubre, em área perigosa ou fazendo horas extras, ele iria receber isso já em contra-cheque. Mas se não acontece isso, se não é pago em contra-cheque, pode-se perfeitamente executar ainda naquela ação que você postulou para pedir aquele direito, tá? É isso que o TST, né, vem dizendo, e junto com o STJ, inclusive uma decisão do Maurício Goldinho Delgado, da terceira turma, de 12 de 3 de 2021. No mesmo sentido, você encontra aqui outros julgados, né? Também do Goldinho aí, de 2020, tá? Agora vamos para uma situação. Alteração da situação fática que justifique a parcela vincenda. Vamos supor que neutralizou a insalubridade. O ambiente era muito quente, o empregador fez de tudo, colocou vários condicionadores de ar, o ambiente não é mais quente, colocou exaustor, fez tudo que podia, gastou um bom valor e agora ele eliminou a salubridade. Fez lá, né, aqueles PPRA, PCMSO para verificar se o ambiente, né, o PPRA, eu acho que verifica se o ambiente é insalubre, teve perícia judicial depois, realmente constatou-se que não tem mais a insalubridade.
Não tem mais. E agora, ele continua pagando na folha de pagamento para aquele empregado? Bom, tem um trânsito em julgado dizendo que ele tem que continuar pagando. Só que tem saída para ele. O próprio CPC prevê a saída dele, né? Para ele. Então vamos verificar o que diz o artigo 505, inciso 1 do CPC. Ele fala o seguinte, ó, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Ponto. Essa é a regra. Não pode modificar a coisa julgada. Só que o mesmo dispositivo, ele passa uma vírgula e coloca um salvo. Salvo. E tem um, ó, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, como é o caso que nós narramos, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, se houver modificação no estado de fato ou de direito, né, em relação à parcela vincenda, o reclamante deve ajuizar ação revisional para rediscutir a relação. Nesse sentido, citamos aqui a doutrina do Marinoni e citamos também decisão do TST. Ó. Marinoni, rigorosamente, quando sobrevém modificação no estado de fato ou de direito acobertado pela coisa julgada, o juiz instado a fazê-lo não decide novamente sobre a mesma lide, decide a respeito de nova lide, oriunda de um novo contexto fático-jurídico. Observe-se que o substrato fático-jurídico logrou alteração. Não se repete a ação que já foi decidida. Por sentença, artigo 337, parágrafo 4º do CPC. Porque a causa de pedir, obviamente, não é a mesma causa de pedir. 337, parágrafo 2º, também do CPC. Novos fatos dão origem a uma nova situação litigiosa, que requer, em seu turno, nova disciplina jurisdicional. Já o TST vem dizendo o seguinte, ó, evidentemente que sobrevindo alteração na situação fática que permitia a modificação da decisão, reclamada dispõe da ação revisional para rediscutir, para discutir a relação, artigo 505, inciso 1 do CPC. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais, 557 do CPC de 73, e artigo 932, inciso 4 do CPC de 2015, razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Então, o que diz aqui a doutrina e o que diz a jurisprudência que eu vou explicar para vocês? Caso, depois do trânsito em julgado, ocorra uma modificação da situação fática que gerou aquele direito ao empregado, pode acontecer, por exemplo, inclusive num pensionamento, num processo de responsabilidade civil, onde o empregado não está mais incapaz, você pode entrar com uma ação revisional para acessar ou para diminuir o valor que você paga. Perfeitamente, o fundamento básico legal para isso você encontra na doutrina do professor Marinoni, nos julgados do Maurício Godinho Delgado e no Código de Processo Civil, no artigo 505, inciso 1. Então, você tem 3 fundamentos legais para você ajuizar essa ação revisional. Certo? Temos ainda o valor da causa em processo que tem prestações vincendas, ou seja, processos em que você não sabe quando que vai terminar essa prestação. Trato continuado, o empregado vai trabalhar por 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, até porque a empresa não pode demitir o empregado que ajuizou um processo contra ela, porque é pacífico no TST que ocorre, se ocorrer esse tipo de demissão, isso trata-se de uma dispensa discriminatória prevista na Lei 9.029, e aplicada aí ao caso também uma reintegração, um dano moral, conforme o artigo 4º dessa Lei 9.029, então de 95, então temos que ter um cuidado nisso aí. Então, o valor da causa, qual que seria? Como é que eu tenho que colocar, já que eu tenho que liquidar, dar um valor aos pedidos? Não pode ficar sem pedido, não pode ficar sem valor, pode ser estimado. Então, vamos lá. Ó. Se foram pedidas em juízo todas as prestações vencidas como as vincendas, o valor da causa consiste na soma de todas as prestações vencidas com a soma das prestações vincendas, de todas as prestações, se por prazo igual ou inferior a 1 ano, ou de apenas uma anuidade. Então, o que ele vem dizendo? Se o prazo é inferior a 1 ano, você pega as vencidas, mais esse prazo de parcelas inferior a 1 ano, soma-se tudo e dá o valor da causa. Mas, se essa parcela não tem prazo para acabar, é indeterminado, você não sabe o dia que isso vai acabar, então você pega o valor das vencidas até o protocolo da ação e você pega 12 prestações
né, das vincendas e coloca como valor da causa. Você vai encontrar isso no artigo 292 do Código de Processo Civil, em que fala: o valor da causa constará na petição inicial da reconvenção e será, parágrafo 1º, quando se pedirem prestação vencidas e vincendas, considerará o valor de umas e outras. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então, meus amigos, na verdade, espero ter esclarecido mais um tema muito importante para o processo do trabalho, tá? Então, fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro.